dia, muito bom dia, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para fazer a live da série Família, eu e a Márcia. Você que assiste gravado, já comente, compartilhe, porque hoje nós vamos trazer uma palavra que vem nos nossos corações, ou seja, do Espírito Santo. Vamos lá, com a Márcia aqui. Esperar a Márcia entrar. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Mari? E aí? Nós E aí? vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o alicerce. Essa Qual é esse semana, alicerce? ah, Qual é esse alicerce? o alicerce tem que ser na rocha, né? Onde vento nenhum derruba. Uhum. Uau. Vamos lá, fala mais aí. Então, essa semana eu tive uma conversa com Deus e ele me mostrou muito o alicerce de uma casa, né? E no meu entendimento, é o que foi construído nesse alicerce, como esse alicerce foi feito. Ele está firme? Né? Porque você vê uma casa super bonita às vezes, mas você não sabe a fundação daquela casa, como foi feita. Como está a fundação da casa? O mais importante, algo que ninguém vê, óbvio, mas é o mais importante de uma casa, a fundação, né? E Deus me mostrou tantas coisas nesse alicerce. Às vezes tem gente que edifica o alicerce na mágoa, no rancor. Tem gente que edifica o alicerce na alegria, na gratidão, né? O quão isso é importante e como isso eu trouxe para minha vida. No que eu estou construindo a minha vida? Como eu estou construindo? Será que eu estou construindo na gratidão? Será que eu estou construindo na rocha? Ou vem uma tempestade e eu desabo? É Né? verdade. Hoje eu tô aqui de forma improvisada aqui, me perdoe. E quando você fala do que nós estamos formando, me veio aqui agora, né? Eu posso, eu consigo mudar esse alicerce que já foi construído um dia? Se eu não construir ele não foi. Fiquei pensando assim, ó. Eu como, eu como pai, você como mãe, pode ser que nós tenhamos, e com certeza talvez a gente falhou muito na, na educação, na transmissão, na comunicação. Foi porque a gente quis? Com certeza não. Mas nós Não. erramos na, na troca da informação com as nossas filhas. Assim, com certeza também aconteceu com nossos pais. Foi porque eles quiseram, Sim. foi porque eles não nos amaram? Não. Não. Eles simplesmente fizeram o melhor que eles poderiam fazer naquela condição que eles tinham. Quando eu entendo que esse alicerce, aí veio essa dúvida, quando esse alicerce não foi bem feito, eu tenho condição de ir lá e alterar, diferente de uma obra, de uma casa, que eu não consigo, ou é bem desafiador mexer no alicerce? É desafiador. É desafiador porque você vai mexer lá dentro, né? Bem no fundo. Você vai ter que mexer bem no fundo. E aí você vai ter que o quê? Abalar toda a sua estrutura e recomeçar. Deus é tão bom que todo dia ele nos dá uma segunda chance e um novo recomeço, né? As misericórdias dele se renovam todos os dias, a gente sempre fala isso aqui, e eu acho que esse é o nosso lema, inclusive. Mas é dolorido, mas é possível.
É possível. Porque espiritualmente, combatendo com muita oração, e Deus vai te mostrar o ponto certo ali, né? Ele te mostra o ponto certo, aonde o ponto da edificação está errado. E ali você começa a construir novamente. É como se você retirasse todo um lixo, retirar todo um lixo, todo um entulho que está ali em torno, cavar novamente e erguer uma nova fundação. Mas é possível, é possível. Se for uma estrutura física, o que a gente faria, Leonardo? Você como engenheiro aí, muito tempo, né? Trabalhou em obras, tem Então, uma por isso que me veio essa noção pergunta, muito. porque quando você tem uma construção de uma casa, é bem mais desafiador. Você praticamente precisa derrubar tudo e começar tudo de novo. Mas me veio isso, essa possibilidade. Deus, na sua infinita misericórdia, ele consegue manter a casa e ainda mexer nas estruturas. Sim, E me veio o conceito, né? Quando Deus ele faz isso com Abraão, né? Quando ele diz caia para dentro de si, né? Lá no hebraico fala lesh lehá, Leste Lerrar. caia para dentro. E o cair para dentro é cair para para os seus alicerces. É você não conseguir, é você conseguir mexer em algo que te segura, mas sem cair. O hábito de cair, ele é tão natural, mas o ser humano ele não gosta disso. Olha que louco, ele não gosta de cair. Mas o andar é um movimento de cair. Você se joga para Primeiro você frente, aprende a cair e depois você andar, né? né? Você aprende a cair para depois você andar. Mas hoje, um adulto andando, se nós sairmos do automático, ele vai dizer o quê? Você, na verdade, o movimento de você andar é se jogar para frente. E o se jogar para frente é cair. É que o corpo aprende tão rápido a colocar a outra perna e compensar essa queda. Mas o cair, ele faz parte diário. Todo ser humano Sim. anda, todo ser humano cai. É que ele não chega a se esborrachar no chão, mas é um movimento de se jogar. Quando eu me veio agora aqui o Lash Lehar, é esse movimento de olhar para si. É você ver as suas mazelas, as suas dores, as suas vulnerabilidades. E as suas vulnerabilidades não quer dizer suas fraquezas. Ela quer dizer que você tem algo que você tem que mexer, mas que é possível mexer. Ele deu um princípio, né? Deus vivo, deu um princípio. Nós somos a imagem e semelhança dele, ou deles. E o deles é do Pai e do Espírito e do Filho, mas inicialmente de um Pai, de um Deus vivo, de um Espírito Santo. Quando nós não temos esse tripé do Pai, do Filho e do Espírito, eu entendo que os alicerces se destroem. E aí me veio a pergunta: e como é que eu destruo ou como eu abalo os alicerces do outro? Porque nós estamos falando de família. E família é a conjunção de outros. Nós somos uma família. Eu posso edificar o seu alicerce ou eu posso abalar o seu alicerce. Abalar a ponto de ter ruptura, de quebrar. Verdade? Verdade, com certeza. Eu acabei de pegar um versículo aqui na Bíblia que fala exatamente isso, né? É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo uma enchente, deu a torrente com ímpeto naquela casa, e não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Então, repete, por favor. É semelhante a um homem que, edificando uma casa,
cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo uma enchente, deu a torrente com ímpeto naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Então, o que eu percebo na minha fala é o quanto nós estamos criando relacionamentos familiares na rocha. Primeiro, faz, entendendo, aprendendo nas fases que tem que dar errado, e eu já vou explicar isso, o que a pessoa ama e o que a pessoa odeia. Então, o outro. E quais são as fases que tem que dar errado? O namoro tem que dar errado. O noivado O tem que dar nosso deu errado. errado, né? Hum? O nosso deu errado, graças a Glória a Deus. Deus. Glória a Glória a Deus que Deus. deu errado. E por que tem que dar errado? Porque ou ele passa de fase, ele sai do namoro e vai para o noivado, ou ele é livramento, porque não ia dar certo. Quantos casamentos a gente percebe, a gente vê, que não tiveram as fases corretas, ou quiseram aprovar uma fase que era para dar errada, era para ser reprovada, e o reprovado é fazer novamente até ser aprovado, e você simplesmente não percebeu aquilo que mais importa no namoro ou no noivado, que é as falhas do outro. Ah, eu amo tanto quando ele faz aquilo. Mas é só quando ele faz aquilo, porque o resto eu odeio tudo. Aí vai lá e casa por causa de uma coisa, querendo consertar 10 depois. Qual a É, chance disso dar certo? Nenhuma. Não está na rocha. é É muito verdade. melhor você dizer assim, ó, tem 9 coisas que eu amo que ela faz, que ele faz, e uma que eu odeio. É muito mais fácil corrigir. É 9 Sim. contra um, não é um contra 9. Então nós temos que saber. Acho que quando veio o tema de edificar e trazendo de família, eu falei, como que eu posso entender o que o outro ama e o que, que o outro odeia? Então, no meu caso, o que, que você odeia? Eu sei o que, aquilo que você odeia e também sei aquilo que você ama. E aí a gente consegue ter um relacionamento. Agora, eu confesso que quando eu percebi isso, eu tive que fazer um esforço. Porque a gente fica tão no automático, ah, vou fazendo, e o outro vai tolerando. Sempre chega uma Sim, hora que não tem mais ponto para tolerar. A fundação ela já está abalada. abalada. E aí vem os Exatamente. problemas, né? Os problemas de relacionamento. Por quê? Simplesmente eu não me abri para perceber o que o outro ama e o que o outro odeia. E assim é os relacionamentos com Deus, com o cônjuge, com os filhos. O que, que as nossas filhas amam e o que, que as nossas filhas odeiam. E não é que tem que ser generalizado, tem que ser individual. Sim, é individual mesmo, Leonardo, porque eu tenho percebido até mesmo com a Maria Clara, né, nossa filha. Eu estou construindo um alicerce com ela agora, nessa fase adolescente, de adolescente. Porque eu sei, eu sinto que ela tem a necessidade dessa construção. Então, eu tenho construído com ela muitas conversas, muitos conselhos, né? E eu percebo que ela tem uma necessidade de estar perto de mim, mas só de mim. Então, ontem, por exemplo, eu senti que ela tinha necessidade de sair e a gente foi caminhar, né? E nesse caminhar, a gente vai falando sobre tantas coisas. É o momento que ela vai se abrindo comigo, falando algumas coisas. E aí a gente vai construindo uma relação, não de amigas, né? Mas realmente uma relação forte de mãe e filha, né? Uma relação de segurança, de compartilhamento sobre coisas, né? Então eu vejo que ela já está passando de fase e é importante em todas as fases a gente ter um alicerce. Não é só quando nasce,
né? Cada fase é um alicerce. Eu sinto que a Isabel ela está naquela fase ainda que ela necessita do toque, do carinho, do cheiro, como um bebê ainda, né? Ela não é um bebê, mas ela ainda tem essa necessidade de pegar no colo. Então, a gente tem que percebendo que em cada fase do relacionamento tem que ter um alicerce. Sim. Porque isso é a fase, é como você se comunica com amor, né? Sim, Tem um livro extremamente famoso aí, que se alguém não leu, leia, que é As Cinco Linguagens do Amor, que deixa isso bem claro e bem evidente, bem transparente. sim, Cada, cada um de nós temos uma, duas, às vezes três linguagens de amor, mas tem uma que sobressai as outras. Pode ser o toque, pode ser o tempo de qualidade, pode ser o presente, pode ser pode ser o o afeto, serviço, né? pode ser o serviço, né? Então, como que o outro, como que os filhos, como que a esposa, como que os membros dessa família recebem amor? E como que eu comunico esse amor? Né? Eu estou comunicando certo? O que que adianta alguém que a linguagem de amor é tempo de qualidade e eu fico dando presente? Não adianta. Que adianta eu dar alguém que precisa ter presentes e eu ficar dando validação? Eu quero algo palpável. É, Você vai falhar em amor. Mas eu amo tanto essa pessoa. Sim, você ama. Eu não duvido disso. Mas você não está falando a mesma língua. É quase como sim. se essa live não fosse em português. E aqui, quem está nos ouvindo entende o português. Nós começávamos a falar em, em aramaico. Uhum. O que ia adiantar? Nada. A live ia ser um fiasco. Mas eu estou amando, eu Sim. estou transbordando, eu estou trazendo informação. Nós estamos falando de algo importante, mas está numa língua que ninguém entende. Né? A Lili escreveu aí, uma relação construída na rocha, isso é incalculável. Isso. Lili, então assim, essa é como você falou, é uma construção. Então, quando é construído, nós temos que ir lá primeiro. O que eu estou fazendo? É rocha ou é areia? Ela é rocha, mas eu preciso. Ela está limpa ou ela está suja, está com óleo? Porque também não adianta nada. Eu preciso ir lá limpar. Às vezes eu preciso lixar aquilo, tirar aquela camada suja. Então, como E às vezes construção, dói, hein? eu preciso preparar. E é isso que eu trouxe. A preparação, ela está nas fases que tem que dar errado. E muitas vezes a gente peita, a gente leva no braço, leva na carteirada as fases, que são do namoro e do noivado. Essas fases têm que dar errado. Ou deu errado e subiu de nível, ou deu errado porque foi embora. Então, e aí a mesma coisa serve para os filhos. Desde que eles nascem, eles já dão sinais daquilo que eu posso comunicar de amor ou que eu não posso. Né? Compartilhando isso, para ficar claro, a Maria Clara foi, desde o primeiro segundo que eu a vi, Uhum. eu já vi que não era, e eu, que naquela época eu nem entendia tanto de linguagem de amor, mas eu já entendi que uma das linguagens de amor que não era dela era o toque. Porque ela tinha minutos de vida e ela com a perninha foi lá e tirou a minha mão. E aquele momento eu fiquei muito em dúvida. É uma rejeição? E aí hoje eu tenho clareza. Não, não era rejeição. Era simplesmente esse não é a minha linguagem do amor. E até hoje ela não curte que a gente fique abraçando, alisando, fazendo carinho. Ela não curte isso. Então as Mas ela pessoas gosta de validação. e aí assim, o que que adianta alguém querer vir e ficar querendo pegar, fazer carinho nela? Não vai dar certo. É, E ela também não faz na gente. E tá tudo bem, é só uma forma de a comunicar com o forma amor dela. dela. Sim, Ela tem outras formas. Essa não é a sim. dela. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos o que o outro ama e o que o outro odeia, né? Se eu quero provocá-la, eu fico falando, vem filha, vem dar um abraço.
Porque não é que ela não chega a odiar, mas ela não curte. Agora, sentar, validar, presenteá-la, aí é com ela. Ela até dá um abraço, né? Ela até dá um Sim, abraço, um beijo, ela gosta, mas é basta, é só isso. Tem esse negócio de ficar em com ela que ela já não gosta, né? Enquanto a Isabel é o oposto. A Isabel o oposto. necessita desse carinho, desse toque, né? É, E, e isso, gente, é assim, ó, a gente precisa entender como que é a relação dentro de casa, é como que é a nossa relação com Deus. O que que Deus ama? sim, E o que que Deus odeia? Assim, o que que a minha esposa ama? O que que a minha esposa odeia? O que que minhas filhas amam? O que que minhas filhas odeiam? O que que meus amigos amam e o que que meus amigos odeiam? Quando eu tenho essa clareza, eu clarifico essa ideia, tudo fica mais fácil. Porque esse é um dos princípios do relacionamento. E o ser humano foi feito para se relacionar. Ele é um ser sim. relacional. Ele não foi feito para ter individualidade. A individualidade ela é momentânea. O relacionamento ele é constante. Essa semana está muito claro isso. Acho que eu nem comentei isso com você ainda. Essa semana eu participei e estou participando do meu segundo evento presencial. Participei de um evento com milhares de pessoas. Uhum. E foi algo incrível, porque a pandemia veio e tirou essa possibilidade de estar no mesmo lugar com muitas pessoas. E a energia, ok, tinha distanciamento, era um lugar extremamente grande, mas foi a energia de estar com as pessoas, de ver pessoas, de estar próximo de pessoas, foi algo incrível. Ontem, hoje e amanhã eu estou participando de um evento que tem uma centena de pessoas, cento e poucas pessoas. Lembrando só que você, né, fez o teste com E isso, todo o protocolo de tem todo o protocolo de distanciamento, segurança, tem tive todo o que refazer o protocolo, né? teste. Então, assim, estou fazendo teste de Covid para entrar em cada evento, uso de máscara, de gel, tem distanciamento, são lugares bem amplos, né? Então, onde eu tinha, Abertos. onde eu tinha mais de 1.000 pessoas, era um lugar enorme, 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 que caberia 10, 50 mil pessoas, né? E mesmo assim a gente ainda foi separado para não ter, para ter esse todo distanciamento. Enfim, estava tudo dentro das conformidades, mas o que me chamou a atenção, como foi bom estar perto de pessoas. Mesmo que eu não Sim, abraçasse, mesmo que eu não tocasse, mesmo que isso, mas só estar próximo, né? É, nesse evento a gente fala muito aqui de Bluetoothar, né? O ser humano é um ser de Bluetooth, ele é de conexão próxima, ele não é um ser de Wi-Fi. O Bluetooth ele vai até uns 10 metros. O Wi-Fi posso chegar até 100 metros de distância e eu consigo pegar o sinal. Então, o ser humano é um Bluetooth, ele precisa de pessoas perto. Quando nós estamos aqui, nós estamos simplesmente fazendo algo possível, mas não é o melhor, que é estarmos perto, mas estamos longe. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O ser humano precisa de pessoas. Ele é um ser relacional. E quando ele é relacional, eu primeiro preciso entender como que eu vou edificar as minhas relações. Fez sentido isso para sim, você, Luiz? sim. E respondendo aí, a Lili perguntou o que fazer quando um gosta de toque e o outro não. Quem respeitar? Lili, eu vou te falar, te responder por mim, né? O Leonardo, ele é totalmente do toque. Ele necessita do toque. Eu já não. Minha linguagem de amor é o serviço, né? Então, eu sei quando é o momento de eu fazer um carinho nele, né? De eu segurar na mão. E ele me respeita, né? Então, ele sabe que quando ele quer me agradar, ele vai me lavar uma louça, vai me ajudar com as meninas em alguma coisa, ou vai me dar uma meia hora só para mim,
eu para mim ficar sozinha comigo mesma, eu necessito desse tempo para mim. Então, quando um entende a linguagem do outro, é muito fácil, torna-se até natural, né? E óbvio, né? Na intimidade, ele também consegue me respeitar, né? Ele sabe até onde ele pode ir, até onde eu permito, até onde não, né? Então, a mesma coisa é com ele, né? Então, assim, os dois têm que se respeitar, mas é importante os dois se conhecerem, conhecer a linguagem, né? E assim como a minha relação com a Maria Clara não é de toque, é de conversa, de falar. Com a Isabel já é de toque. Então você tem que saber qual é a linguagem de cada um, porque aí se respeitando dá tudo certo. É isso, Leonardo? É Que é isso aí. especialista em perfil comportamental? É exatamente isso. É exatamente isso. Tem que respeitar. Até ir e ver aonde que o outro permite. Ver Até até onde não onde o permite. outro ele deixa isto. E isso é relacionamento. Relacionamento com as pessoas, relacionamento com Deus, porque Deus também é assim, Sim. né? O quanto que nós temos esse cuidado ao tratar Deus, né? Bom dia, É, Cristiano. Seja bem-vindo. né? O quanto que nós estamos fazendo aquilo que Deus ama. Porque eu até separei, é algo que eu jamais é algo que a gente precisa reforçar isso. A gente acho que até já falou, mas eu preciso saber. Eu fui, eu fui aprender o que, que Deus ama e o que, que Deus odeia. E a Bíblia deixa isso muito claro. Quando a Sim. Bíblia deixa isso claro, as pessoas não deixam isso tão claro, mas elas precisam É, aprender a deixar claro aquilo que elas deixar amam e claro. o que elas odeiam. Então, a Bíblia foi lá e Deus nos inspirou, né, para ser escrito isso, porque aí fica fácil, porque está escrito. Deus ama a justiça. Então seja justo, porque Deus ama isso. E ó, Mas o que Deus quem é o ser odeia? humano? Oi? E o que Deus odeia? Né? Calma, eu vou chegar lá. Né? Eu vou falar algumas coisas que Deus ama e 7 coisas que Deus odeia. Quando a gente percebe que o Deus odeia, ele ama a justiça, obviamente que o ser humano normal, ele também ama a justiça. Ninguém gosta de Sim. ser enganado. Seja numa pequena coisa, numa pequena mentirinha ou numa grande situação. E aí, como ele ama a justiça, ele ama a verdade. Então seja verdadeiro com todos nós, um com os outros. Porque Sim. cada um de nós, ele precisa disto, dessa verdade. Então seja verdadeiro. Deus ama a generosidade com alegria. Não adianta ser só generoso, mas tem que ser com alegria. E é a alegria de dar e se sentir bem em dar. Então eu estou dando amor, eu estou dando afeto, eu estou dando confiança, eu estou dando aquilo que precisa ser dado, mas com alegria. Ou tem dor. Deus ele percebe isso. Deus ama quem guarda os seus mandamentos. Ou principalmente, mais do que os seus mandamentos, ele ama quem guarda os seus princípios. E quais são os princípios? Tudo aquilo que Deus fez. Ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez a vida, ele fez a natureza. Então, tudo aquilo que Deus, que você ama e você guarda, esses princípios, Deus vai amá-lo. E Deus ama as pessoas. Pessoas é o maior bem que Deus criou. Tudo que ele Sim. fez foi bom. Mas o homem e a mulher foi muito bom. Então, nós estamos no rol daquilo que é muito bom. Muito bom. E esse muito bom faz com que a gente tome cuidado com as 6 coisas e uma das coisas que Deus abomina. E quais são elas? Deus odeia o orgulho e a altivez, a falta de humildade. E humildade não é ser pobre, humildade é ser terra fértil. Como muda tudo. Terra fértil é aquilo que você coloca, ele vai dar.
Deus odeia a mentira. Ele ama a verdade, ele odeia a mentira. Então não minta, nem para você e principalmente sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Porque a outra coisa que Deus mais ama é a família. Então, quando eu falo a verdade e eu sou verdadeiro na minha família, tem uma construção na rocha. Sim. Né? Deus, e aí onde é que eu peguei isso? A parte da verdade eu fui pegando em vários capítulos do livro da Bíblia, mas lá em Provérbios 6, ele traz exatamente, Salomão vai trazer 6 coisas que Deus odeia. Aí Deus odeia que mãos que derramam sangue inocente, ou seja, tire a vida. E como que você tira a vida? Simplesmente matando? Não, mas caluniando, desprezando, maltratando, É. não sendo verdadeiro. Você está tirando a vida daquele que é inocente. Abandonando. Né? A Márcia começou falando aqui de gratidão. E eu tomei uma lição dela esses dias. E às vezes a gente mata abandonando. Não precisa ir ferir, fazer nada, simplesmente abandonar. Deus odeia um coração que maquina o mal. O dia está clareando e eu já estou aqui pensando como é que eu vou maltratar tudo aquilo que Deus fez. Deus odeia pés que se apressam para o erro. Quantos vão e fazem aquilo que não tem que ser feito e erram? Deus odeia o falso testemunho. Então, o falso testemunho é patrocinar a mentira. E nenhuma mentira tem paternidade. Então, Não tem quando eu. fundamento nela, né? Oi? Não tem fundamento na mentira. Não. E até porque a mentira tem um pai, né? Sim, que não é Deus. E não é Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com isto. Cuidado com as 6 coisas. Quando eu olho para o meu relacionamento com Deus, por que eu trouxe isso? Como é que eu estou me relacionando com a minha esposa? Eu estou entendendo É, 6 coisas que ela ama e 6 coisas que ela odeia. Quando eu olho para cada uma das nossas filhas, ou você olha para os seus filhos, eu amo e eu entendo o que ele ama e o que ele odeia de cada um deles. Ou simplesmente assim, eu vou fazendo aquilo que eu gosto e os outros que se adequem. é, Então, eu preciso amar. Eu preciso me relacionar. E esse é um fundamento para ter. É um dos fundamentos para a gente ter um lar, uma família edificada na rocha. sim, sim. Em relacionamento com Deus edificado, né? Na verdade, nos princípios, e princípios são inegociáveis. Não tem como negociar princípio. E quando você quebra um princípio, abala, destrói, cai, Ai, cai. E princípio é inegociável. princípios são inegociáveis, porque foi aquilo que Deus Então, fez. E Deus Léo, fez. quais são os princípios? É só você olhar lá o que está em Gênesis 1, o que Deus fez. Ali é princípio. Exatamente. O que mais? É, Leonardo. É, falar de alicerce, às vezes, todo mundo pode lembrar lá do versículo da mulher sábia, né? E a mulher sábia edifica a sua casa com as suas próprias mãos, mas a tola derruba, a insensata derruba a sua, né? Mas como não ser a tola? Como não ser a insensata? Porque todo mundo quer ser a mulher sábia, né? Mas às vezes, quantas vezes a gente é a tola? Porque às vezes a gente dá ouvidos a coisas que não deve dar, que não vai edificar. Às vezes os olhos veem coisas que não edificam.
né? Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente está colocando no nosso coração, Sim. Tudo que a gente né? vai se alimentando, né? A gente não se Sim, alimenta só de sim. comida, a gente se alimenta daquilo Não, que a gente vê, a gente se alimenta daquilo que a gente exatamente. ouve, a gente se alimenta daquilo que a gente sente. Tipo, Sim, é, essa semana está sendo bem interessante eu me alimentar de pessoas, coisas que faziam 1 ano e meio que a gente não fazia isto, né? Porque houve uma pandemia. Então, o que nós estamos nos alimentando? E quando eu me alimento corretamente, quando eu me alimento em todos os sentidos corretamente, tenha certeza que você vai ter a premissa de Deus de viver 120 anos, e mexer né? nas estruturas dói, né, Léo? Muito, muito, Mexer porque nas estruturas dói. quantas estruturas, porque tem um sentimento, né, Márcia? Tem um sentimento Sim, de que quem colocou aquelas estruturas iniciais, elas são é. pessoas muito caras para nós. E aí Porque, é duro você perceber que aquilo que ele colocou não é tão bom. E aí você cria um sentimento que é um sentimento que a gente tem que repudiar, que é do apego. Eu me sim, apego com aquela viga rachando. Eu me apego com aquela parede suja, rachada, estragada, que qualquer coisa eu fico abraçada com ela para não cair. Eu me apego com aquela coluna, eu fico lá agarrado com ela, não cai coluna, como se eu conseguisse sustentá-la, mas ela é maior, é mais pesada do que eu. E esse é, apego emocional, esse apego com aquela estrutura que pessoas importantes colocaram, eu preciso enxergar e ter a coragem, a ousadia, até a intrepidez de dizer assim: foi o melhor que ela fez, mas a partir de hoje vai ficar para trás. sim. Porque existem muitas crenças também, né? Nessa estrutura. Muitas crenças erradas, muitos sentimentos errados, né? E às vezes Deus mostra até pessoas que você tem que se afastar. Isso dói, porque às vezes são pessoas próximas, né? E aí você fala assim, nossa, mas abalou minha estrutura isso. Mas é Deus, né? Porque, como você disse, lá na fundação do mundo, Deus busca um relacionamento conosco o tempo todo. E todo o tempo ele está lá na nossa fundação, que é o nosso coração, Ele grita de dentro de nós, dentro de nós. de E aí você dentro de fala, nós. puta, é como aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Você pede para Deus, mas quando ele entra e mexe com as estruturas, será que você aguenta? Na verdade, quando você dá permissão para ele mexer, Exatamente. Acesso, né? quando você, porque ele já está, a morada, demorei muito para dizer, pode ser que doa, assim, quando Jesus diz que na casa do meu pai há várias moradas, eu sinto cada vez mais forte. Cada morada, uma morada, duas moradas, você em casa, outra morada. Cada um de Sim, nós é uma morada. namorada. E ele mora dentro da gente. Mas a gente se apega. E aí fala assim: não, senhor, mudar esse guarda-roupa de lugar? Não, não pode. Não, mudar aquela minha emoção de lugar? Não, não Para pode. tanto tempo ali, Senhor, por que tem que mexer nisso? Já estou apegado. E eu mudar? Para quê? E nós fomos até outro dia, me deu essa curiosidade, né? E você foi até pesquisar para mim. Jesus andou quantos quilômetros mesmo? Foram 34 mil trinta e quilômetros, né? cinco mil quilômetros trinta em e cinco 3 mil quilômetros. anos. Então, Jesus mostra com isso que Jesus era uma pessoa, um Deus de movimento. Ele não foi e falou assim: eu quero um reino, eu quero um castelo, eu quero um quarto, eu quero uma cama. Ele não tinha nada disso. Ele não tinha Ele nada não disso. veio para isso, né?
O Mas propósito ele dele quis não era mostrar. isso. E nós queremos ficar presos a um lugar. É, Posso dizer que essa semana, esses últimos 7 dias, eu estou na minha quarta cidade. Hoje eu não estou em casa, hoje eu estou em outro lugar. Mas o que é interessante? O quanto de coisas que surgiram. Ontem eu um estava conversando movimento, com né? você. Mas o que eu fiquei pensando e agradecendo a Deus ontem antes de dormir e ver muito claro? Porque você está em movimento. Você Sim. não está parado, você está em movimento. E uma frequência de movimento para lá reverbera para cá. Porque você vai gerando energia, né, Léo? Nós Isso somos energia. Uma energia parada não serve para nada. é igual água. Pra nada. Pega um potinho de água hoje, deixe num canto, que ninguém mexa. E daqui a um ano vai lá ver como é que tá essa água. É, Não faça nada com a água. Deixa ela lá paradinha. Pode até cobrir, para não ter dengue, não ter nenhum tipo de doença. Põe uma sim. telinha lá. Pode até E fechar com a tampa. quando você fala de movimento, o tempo todo Deus na Bíblia fala de movimento, né? Ele falou para Abraão: saia da tua parentela. Abraão teve que fazer esse movimento de sair, não sabia nem para onde, né? Não é que Deus mostrou para ele o caminho. Ele E foi ele indo. estava e ele tava no melhor lugar da Terra, naquele tempo, Sim, que era Ur, que era como se fosse, sei lá, a Europa, os Estados Unidos de hoje. O sim. melhor lugar para estar e foi para o pior lugar da Terra. Tá. Né? É como se saísse dos Estados Unidos e fosse para a Venezuela. É, Então, olha que loucura. Mas sim. por que ele foi considerado o pai da fé? Porque ele saiu. Porque ele foi e Ele colocou seu obedeceu. filho. Ele ouviu a voz de Deus, né? Ele ouviu a voz e cumpriu. Ele pegou seu filho e ia sacrificar. Agora, qual é o E teve que sacrifício? caminhar 3 dias para fazer o sacrifício. Né? E E eu e ele você? teve que ir Qual é o ali remoendo sacrifício? 3 dias. Qual é o sacrifício que nós estamos fazendo? É, Entenda, sacrifício não é dor, não é se você se maltratar. Sacrifício é às vezes, deixar aquilo que você ama para fazer algo melhor depois. é isso mesmo. É isso, gente. É isso aí. É isso aí. E o Espero que movimento tenha de Cristo, né? Ele andou movimento. tanto tempo, tanto a pé, né? Porque não tinha nenhum outro meio. E a gente reclama de andar, às vezes, de carro, de ônibus, de metrô. A gente reclama porque às vezes acontecem movimentos inesperados, né? Então a gente tem que começar a pensar lá na fundação. Volta lá para a fundação, volta lá para onde, da onde você foi fundado, né? Nós fomos fundados da onde, Léo? Do amor de Deus. Pelo amor de Deus. E lá, Antes de quando eu volto, nascermos, né? Ele já fundou. quando eu volto para esse amor, e eu me encho desse amor, e esse é o único movimento que eu entendo que nós temos que fazer para voltar. Né? A gente está falando aqui de gente, senão te vira estátua de sal. É, Né? E só tem que voltar para buscar amor. Porque esse amor vai ser como se fosse no videogame. Vai dar outra vida, outras vidas sim. para você. E quando as suas vidas estão acabando, ou suas forças estão acabando, você volta e se renova desse amor. E assim, eu desejo que você esteja nos assistindo, você, meu amor, você
busque verdadeiramente como eu tenho buscado essa fonte inesgotável desse amor, para se encher, para transbordar. As coisas podem estar difíceis, a vida, os dias podem estar difíceis, mas esse amor, ele é soberano sobre tudo. Amém. Ele é protetor, ele é provedor de todas as coisas. Sim, Quando Jesus estava no Getsemane e ele teve a clareza de tudo que ia acontecer, ele suou sangue. Ele não queria. Assim como eu e você, às vezes muitas coisas nós não queremos fazer. não. Mas É, ele fez aquilo que tinha que ser feito e ele amou o mundo por pessoas que ele nem conhecia, mas ele já amava. sim. Eu e você Porque o devemos amor é amar. mais importante que a vida. É mais importante do que a vida. Por O isso que amor ele é mais deu a sua importante que a vida. própria vida. Ele não Sim, tinha, ele poderia ter castelos, ele poderia ter tronos de ouro, ele poderia ter toda a milícia celeste o protegendo. Mas não, ele foi lá e morreu. E hoje eu quero dizer, tá? Meu coração está ardendo aqui. Nós precisamos morrer para muitas coisas que não fazem sentido. Nós temos que morrer para a nossa inoperância, nós temos que morrer para nossas vaidades, nós temos que morrer para os nossos mimimis, nós temos que morrer para os nossos milindres, nós temos que morrer para tudo isto. E nascer novamente, ressuscitar assim como Cristo ressuscitou. Sair de um tempo do Cronos, de um tempo que é de todos, que é aqui do relógio, mas entrar no Kairos. Jesus ressuscitou no Kairos, ele acelerou tudo. sim. Quem tem o poder faz isto. E nós temos o mesmo poder, ou tem um poder maior. Porque ele mesmo nos disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, acessamos, porque o acesso está dado, a senha está liberada, o computador está aberto. Acessamos aquilo que está lá. E eu queria terminar com uma frase que eu ouvi essa semana que mexeu muito comigo, que é aquele que poderia nos julgar, nos amou, né? Então, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha tropeçado, mesmo, não importa. Ele não te julga, ele te ama. Então, a conexão com ele está aberta, a hora que você quiser. Mas tem que ser uma decisão. E nós temos que morrer hoje, dia 23 de julho de Sim. 2021, morrer para as culpas. Quantas culpas a gente carrega? Culpas por Um aquilo peso que a gente fez, desnecessário, né? culpas pelo aquilo que a gente não fez, por atos e por omissões. Mas não tem mais culpa. O que pode ter é responsabilidade. Porque, como a Márcia falou, aquele que tinha que me julgar culpado, ele me ama. Ele vai me amar primeiro. Cristo poderia ter vindo e julgado a todos, mas não, ele amou. Ele amou como nunca ninguém tinha amado até então. Deus amou o mundo de tal De tal maneira. maneira que deu seu único filho. Então,
Olha que amor é esse que tem que transbordar, que você tem que receber. É um amor inesgotável. É um amor que vai exceder toda e qualquer compreensão. Ai, como é bom iniciar essa sexta-feira falando do amor de Deus, né? Não tem nada melhor. Então receba, se encha desse amor. E vamos viver. Fazer aquilo que tem que ser feito. Amar as pessoas. Não é julgar. Ame elas. Vai ficar tudo mais fácil. Tenha o olhar de amor. E esse amor, como é bom. Eu te amo. Eu também te amo muito. E amo a cada um de Esse é vocês. verdade. Um ótimo dia. Façamos esse dia. Construímos esse dia. Se o dia de ontem não foi bom, o de hoje você vai construir. Porque ele vai ser ótimo. Mas O que você não foi precisa fazer feito a sua ontem pode parte. ser feito hoje. Porque, como Exatamente. bem Abale as sempre suas disse, estruturas. as misericórdias do Senhor Sermão. se renovam. É E assim verdade. renovaram mais uma vez. Amém. Tamo Um junto. ótimo final de semana. Um ótimo Fiquem com final de semana. Deus. Aproveite a Até a família. semana que Faça vem. aquilo que tem que ser feito. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, meu Ótimo dia. amor. Um beijo. Tchau. Beijo.